Aqui é Adriano Vale e esta videoaula inaugura uma nova série chamada Modelos de Estratégia. Você que já acompanha a série Partidas Extraordinárias já está acostumado com os brilhantes sacrifícios e os ataques fulminantes ao rei. São partidas repletas de tática. Nesta série, vamos ver partidas onde o que predomina é a estratégia. Enquanto a tática se preocupa com variantes concretas, sacrifícios e cálculo, a estratégia é mais focada em uma visão aérea da partida, avaliando os principais elementos posicionais, traçando planos ou detectando ideias disponíveis em um determinado tipo de posição. Estratégia e tática são dois lados da mesma moeda. Todo grande jogador deve desenvolver as duas formas de pensar, uma mais concreta, outra mais abstrata. Tática é análise, estratégia é síntese. E se você quiser se aprofundar ainda mais no xadrez, não deixe de visitar a plataforma de cursos online da Academia Xadrez Vale. Lá você encontra centenas de videoaulas que podem ser acessadas a qualquer momento ou baixadas para o seu computador, tablet ou smartphone. E sempre com a minha assistência personalizada estarei respondendo todas as suas dúvidas e comentários 7 dias por semana. Até os domingos, feriados, eu estou online sempre em contato com você. Então não deixe de visitar e conhecer os cursos já disponíveis. Vamos então à primeira partida da série Modelos de Estratégia. A partida que vamos ver é entre o americano Frank Marshall e o cubano José Raul Capablanca, jogada em Nova York em 1909. Marshall jogou D4, Capablanca respondeu D5. C4, E6, cavalo C3, C5. Temos aqui a defesa Tarrasch. C toma D5, E toma D5. Cavalo F3, cavalo C6. Marshall jogou G3, que é a variante Rubinstein, e na Tarrasch, em geral, o peão de D vai ficar isolado depois da troca do peão D pelo peão C. Ou as brancas trocando, ou as pretas, os dois peões são eliminados e o peão de D vai ficar isolado. A teoria atual recomenda cavalo F6, seguido de bispo E7, roque, mas Capablanca jogou, a teoria da época não era muito avançada, ele jogou bispo E6. Depois de bispo G2, bispo E7, roque, cavalo F6. Aqui Marshall poderia seguir com D toma C5, depois de bispo toma C5, bispo G5, uma excelente variante para as brancas. Vai pressionar bastante o peão isolado. Mas depois de cavalo F6, Marshall não jogou D toma C5, jogou o bispo G5 diretamente. Aqui Capablanca vai aproveitar o momento para simplificar a posição, clarear um pouco os seus objetivos. Cavalo E4, bispo toma E7, dama toma E7. Se cavalo toma E4, D toma E4, atacando o cavalo de F3 e vai ganhar o peão de D4. Apesar de perder o peão de E4, vai ficar com uma posição resolvida, bem liberada, com uma coluna central. Ele pode tomar de cavalo, jogar torre D8. Mas vamos ver o que seguiu. Aqui Marshall jogou o cavalo E5, é um lance bem interessante. Está sacrificando o peão de D4 temporariamente. Se cavalo toma E5, D toma E5, já ameaçando o peão de D5, ameaçando capturar em E4. Uma boa posição para as brancas. Mas Capablanca aceita o peão. Depois de cavalo E5, ele toma em D4. E se Marshall agora captura em E4, D toma E4, bispo E4, ficaria com duas peças na coluna E, podendo ser explorada pela dama. Depois de bispo H3, essas peças estariam atacadas. Então, depois de cavalo toma D4, o macho capturou em E4, D toma E4, mas não tomou de bispo, ele jogou E3. Se cavalo C6 agora, cavalo toma C6, B toma C6, e a estrutura das pretas estaria terrivelmente debilitada. Depois de E3, se Capablanca jogasse cavalo F5, Marshall teria dama 4, um lance muito forte,
O bispo, depois que capturar em E4, vai ficar muito forte na grande diagonal. E aqui parece que vai haver algumas trocas. Com bispo D7, cavalo D7, pode trocar e jogar bispo toma E4, cavalo D6 mais ou menos forçado, pode seguir aqui torre de F, D1, ameaçando tomar em B7, posição excelente para as brancas. Mas depois de E3, Capablanca percebeu os perigos das outras variantes e jogou o cavalo F3. Aqui ele devolve o peão, já clareia a posição, depois de cavalo toma F3, E toma F3, dama toma F3, ameaçando o peão de B7. Aqui um momento muito importante, ele já deve ter traçado sua estratégia desde esse momento, analisando a estrutura de peões. As pretas têm 3 peões na ala da dama contra 2, uma maioria de peões na ala da dama. Ele vai jogar em cima desse fator posicional. E aqui, para defender B7, Capablanca vai usar um pouquinho de tática. Ele vai calcular uma pequena sequência e não vai jogar algum lance passivo como torre B8 nesse momento, mas ele roca, tira logo o rei do centro, e se agora dama toma B7, dama toma B7, bispo toma B7, torre de A, B8, o bispo volta, por exemplo, para F3, e aí torre toma B2 e as pretas fazem um peão passado, ou seja, já convertem a sua maioria de peões em um peão passado e continuam com pressão aqui em A2, tem todo o jogo na ala da dama. Então, depois de roque, Marshall jogou torre de F, C1. Esse foi um erro estratégico. Um erro estratégico está ligado a todo um plano e por isso às vezes é mais grave que um erro tático, que pode ser compensado com um erro tático do adversário no lance seguinte, a posição continuar equilibrada. Mas com um erro estratégico você caminha para a direção errada. O plano correto aqui do Marshall seria jogar E4, seguido de dama E3, para avançar sua maioria na ala do rei. F4, F5. Isso equilibraria as ações. Capablanca ativando sua maioria na ala da dama e Marshall ativando a sua maioria na ala do rei. Mas com torre de Fc1, Marshall já indica que está jogando para conter a maioria, está jogando defensivamente. Aqui Capablanca jogou torre de A, B8, depois de dama E4, jogou dama C7, descravando o bispo, torre C3, e agora ele começa a avançar a maioria de peões. B5, A3. Uma regra para ser seguida quando se está avançando uma maioria de peões é avançar primeiro o candidato. O candidato aqui é o peão C, ou seja, é um termo de Nisovich que significa o candidato a peão passado. É sempre o peão que não tem oposição na mesma coluna. Então, o peão C é um candidato a passado, ele deve ser avançado em primeiro lugar, seguindo depois com A5 e B4, avançando os outros peões. Aqui Marshall jogou o bispo F3, torre de F, D8, um jogo bem harmônico, torre D1. Aqui vale a regra trocar o que não é essencial e manter aquilo que está sendo o elemento principal na partida, no caso, a maioria de peões na ala da dama. Então, uma torre a mais ou a menos não vai fazer diferença, Capablanca simplifica. Torre toma D1, bispo toma D1 e joga torre D8, ocupa a coluna, bispo F3, G6, momento importante para dar mais segurança ao rei, dama C6. Marshall propõe uma troca, mas nesse momento se troca, bispo toma, já ganha um tempo no peão de B5. Então, depois de dama C6, Capablanca joga dama E5. Mantém a defesa do peão de B5 e Marshall insiste na troca. Nesse momento, Capablanca quer trocar, porque depois de dama toma E4, bispo toma E4 e não está ganhando tempo no peão, e com isso ele pode acelerar o avanço dos peões. Mas antes um cheque em D1, torre D1, rei G2 e A5. Veja como é metódico o sistema de jogo aqui do Capablanca. Ele detectou um plano estratégico, que é o avanço da maioria de peões, e segue firme no plano. Torre C2, B4,
A toma B4, A toma B4. Bispo F3, e agora torre B1, pressão no peão de B2. Bispo E2, atacando C4, está impossibilitado de avançar nesse momento. Capa branca joga B3, que vai tirar a torre da coluna C. Se jogar torre C3, torre B2, bispo C4, capa branca teria torre C2 ganhando uma peça. Não pode tomar a torre, teria que tomar o peão. E aí bispo toma C4, uma peça a mais. Vai ficar um pouco parecido com o que aconteceu na partida. Na partida depois de B3, Marshall jogou torre D2. E aqui capa branca joga torre C1, ameaçando torre C2. Depois de bispo D1, defendendo torre C2, vem mais uma vez uma pequena combinação, uma pequena sequência calculada. Capa branca costumava usar muito essa expressão, pequena combinação. Ele jogava muito posicionalmente, sempre levando as partidas para o final e, de tempos em tempos, usava a tática para apoiar o seu plano estratégico. Então aqui, C3, o sacrifício de peão, depois de B toma C3, B2, ameaçando promover, se bispo C2, torre toma C2, e se torre toma B2, foi como seguiu na partida, torre toma D1, e capa branca ganhou uma peça por 2 peões, e ainda tem uma possibilidade de ataque ao rei pelas casas brancas, que estão bem enfraquecidas. Torre C2, vamos ver agora a facilidade com que capa branca impõe sua vantagem material. Bispo F5, torre B2, torre C1, já vai ganhar um peão, torre B3, Marshall tenta se defender a todo custo, bispo E4, rei H3, torre C2, atacando mais uma debilidade e forçando um enfraquecimento maior do rei, F4, H5, já cercando o rei branco, G4, a ameaça era bispo F5, então depois de G4, H toma G4, rei toma G4, capa branca ganha mais um peão, torre toma H2, torre B4, atacando o bispo, F5 defende. Se agora rei G5, rei G7 ameaçando torre H5 mate, e as brancas não têm nem um cheque em B7. Então depois de F5, rei G3, torre E2, mais um peão que vai cair, torre C4, torre toma E3, rei H4, rei G7, agora ele ameaça cercar o rei com rei H6, bispo G2 e torre H3 mate. Aqui as brancas jogaram torre C7, capa branca jogou rei F6, não tem cheque em C6, ele está ameaçando o bispo G2. Torre D7 e seguiu o bispo G2, ameaça de mate. Torre D6 cheque, rei G7 e abandona. Depois de torre D7, o rei seguiria para H6 com mate inevitável em H3. Então nessa partida vimos que depois de E3, cavalo F3, cavalo toma F3, E toma F3, dama toma F3, capa branca já tinha o seu plano, valorizar a maioria de peões na ala da dama, e seguiu muito consistente até o final. Vamos ver alguns trechos aqui, quando ele avança B5, apoiando, depois C4, depois A5, os peões vão avançando até chegar o momento da combinação C3, B toma C3, B2, torre B2, ganhando uma peça, e aí entramos numa fase da partida que terminou com ataque ao rei. Então isso é uma característica do jogo posicional, do jogo estratégico, pode sobrar para o rei, porque esse é o objetivo do jogo, é dar checkmate. Se você consegue uma vantagem através de um jogo posicional, você muitas vezes pode passar de uma ala para outra e atacar o rei adversário. Então essa foi nossa primeira partida da série Modelos de Estratégia. Até a próxima!